Olá, neste vídeo mostraremos uma breve análise feita sobre a linguagem de programação Lua. Este foi um projeto requerido pelo professor Alexandre Paes para a disciplina de Paradigmas de Linguagem de Programação, do 7º período do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. Essa análise foi feita em dupla. Os integrantes são eu, Lucas Ranieri, e Adriano Jorge, que irá falar mais à frente no vídeo. Veremos agora no índice tudo o que iremos abordar como tema no vídeo. Faremos uma breve contextualização da linguagem, falaremos sobre a capacidade de escrita, capacidade de leitura, confiabilidade, custo e alguns fatores que podem influenciar na escolha da linguagem Lua. Contextualização da linguagem. Lua é uma linguagem de script rápida, leve, imperativa, procedural, pequena e reflexiva. Foi projetada para expandir aplicações em geral, para prototipagem e para ser embarcada em softwares mais complexos e em áreas diversas, como jogos, aplicações industriais, robótica, processamento de imagens e até mesmo bioinformática. É uma linguagem de alto nível, multiparadigma, que se assemelha a Python, Ruby, Icon, entre outras. Origem. Ao contrário da maioria das linguagens de programação mais conhecidas, que tem sua origem nos Estados Unidos ou na Europa Ocidental, Lua foi projetada, implementada e desenvolvida inteiramente no Brasil, por uma equipe da PUC-Rio, a Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, no ano de 1993. Sendo assim, a primeira linguagem de programação desenvolvida em um país dito subdesenvolvido a ganhar alcance global. Foi criada por um time de desenvolvedores do TechGraph da PUC-Rio, inicialmente para ser usada em um projeto da Petrobras. Mas por conta de sua eficiência, clareza e facilidade de aprendizado, passou a ser usada em vários ramos da programação, e ainda é frequentemente utilizada como uma linguagem de propósito geral. Aqui na imagem podemos ver a equipe que foi a criadora da linguagem Lua, que é o Roberto, o Luiz Henrique e o Valdemar Celes. Características. Lua é uma linguagem de script multiparadigma que combina sintaxe simples para programação procedural, imperativa, orientada a objetos e funcional. É uma linguagem de tipagem dinâmica, é interpretada a partir de bytecodes para uma máquina virtual baseada em registradores. Ela tem gerenciamento automático de memória com coleta de lixo incremental. Outra característica da linguagem Lua é a facilidade de ser embutida em sua aplicação. Lua é uma engine rápida e pequena, que tem uma API simples e bem documentada. Essa API permite uma integração forte com código escrito em outras linguagens. É simples estender Lua com bibliotecas escritas em outras linguagens, assim como também é simples estender programas em outras linguagens com Lua. Lua pode ser usada para estender programas não apenas escritos em C e C++, mas também em Java, C#, Smalltalk, Fortran, Ada, Erlang e até mesmo outras linguagens de scripts, como Perl e Ruby. Lua é uma linguagem com reputação de ótimo desempenho. Diversos testes e benchmarks mostram Lua como a linguagem mais rápida entre as linguagens de script interpretadas. Mas Lua não é apenas rápida em programas específicos para benchmarks, apresenta também ótimo desempenho em atividades do dia a dia. Em relação à licença, Lua é de software livre. É distribuída sob uma licença muito liberal, conhecida como a licença MIT. Pode ser usada para qualquer propósito, incluindo propósitos comerciais, sem qualquer custo ou burocracia, bastando apenas baixar e utilizá-la. Como dito anteriormente, Lua é uma linguagem amplamente usada em diversas áreas da programação. Nesta subseção, a gente vai expor alguns de muitos softwares onde Lua está embutida. Eu selecionei alguns dos programas mais conhecidos onde você encontra scripts de Lua. No Adobe Lightroom, no jogo World of Warcraft, no MySQL Workbench, no VLC Media Player e fora isso em diversas outras aplicações. Lua mais Ubuntu. Eu irei fazer agora um pequeno tutorial de instalação e um Hello World de Lua no sistema operacional Ubuntu.
Bem, a instalação de Lua é realmente muito simples. Ela já é contida no repositório oficial do sistema. Então você apenas precisa de um sudo apt-get install a versão mais recente que tem é a 5.2, mas a 5.3 já está a versão beta no site. Bem, aqui como eu já tenho instalado, ele não instalou, mas é só esse comando. Agora eu vou ensinar um simples Hello World, um print. É realmente uma linguagem bastante simples na questão de sintaxe, é bem intuitiva. E para quem conhece Python vai notar a grande coincidência, porque o print é basicamente o mesmo. A extensão usada para a linguagem é a .lua. E para executar o script você vai no diretório, escreve lua, espaço e o nome do script. Pronto, ele vai executar no terminal. Existe também um plugin para a Lua no Eclipse, caso você queira mais facilidade ou as ferramentas que o Eclipse lhe dá para melhor codificar. Vamos falar agora sobre a capacidade de escrita. A capacidade de escrita de uma linguagem é a medida de quão facilmente um programa pode ser escrito para a resolução de um problema do domínio para qual a linguagem foi criada. No caso da linguagem Lua, por ser uma linguagem de script, ela foi projetada para ser rápida e simples, e atende muito bem esses dois quesitos. Por ser dinamicamente tipada e abstrair bastante, Lua se torna uma linguagem de alto nível realmente bem simples de codificar. E existem alguns critérios para medidas da capacidade de escrita. Esses critérios são a simplicidade e a ortogonalidade, suporte para abstração e a expressividade. Simplicidade e ortogonalidade. Por ser uma linguagem de script, Lua é uma linguagem com pouco uso de construtores. E por ser dinamicamente tipada, a questão dos tipos primitivos é quase que totalmente abstraída. E ainda, o quase não uso de sinais de pontuação e a não obrigatoriedade do uso de ditação fazem com que a codificação se torne bem mais ágil. Mostrarei alguns códigos em Lua para mostrar a vocês o quanto ela é simples, além do Hello World que eu já mostrei anteriormente. Mas aqui nesses três códigos, apenas de exemplo, podemos ver o que eu falei anteriormente. Ela é dinamicamente tipada, então essa variável aqui nessa linha 2, eu não precisei dizer qual tipo ela era. Como podemos ver, não tem nenhum sinal de pontuação delimitando, como muitas linguagens usam ponto e vírgula, na Lua não é preciso. Até nas funções, não tem a questão de abrir e fechar chaves, nem dois pontos também, nada. E a questão da indentação também, ela só é utilizada para organização de código, você não é obrigado a usar. Nesses três exemplos nós temos um código fatorial recursivo, um código que imprime todos os valores em um array e o outro que faz a contagem regressiva. Suporte para abstração. A linguagem Lua tem grande suporte para abstração, começando pelo fato de ser de tipagem dinâmica e que até nas funções são abstraídos em suas assinaturas se essa função tem retorno ou não, e também é abstraído o tipo de parâmetro da função. Bom, agora iremos olhar no código novamente. Aqui, essa função, a fatorial, nós vemos que ela retorna valores inteiros, mas na assinatura não é dito isso. E também aqui a questão do parâmetro, que no caso aqui ele recebe um número, deveria receber um número. Também você não pode dizer que será um número, ela podia muito bem receber um string aqui. Porém, quando ela começasse a
fazer as operações numéricas, iria dar erro. Mas essa leitura essa entrada de sistema pode ser muito bem um valor booleano ou até um string. Você não tem controle disso no código. Vamos executar um código desse para exemplificar. Aqui esse é o exemplo do fatorial. Digamos que se eu entrar com 5, ele vai retornar 120, que é o valor fatorial de 5. Se eu entrar no caso com uma string, ele irá saber, a partir das operações numéricas, que aquele valor é errado. Ele retorna um erro de valor. Expressividade. Lua apresenta pouca expressividade, pois seu conjunto de maneiras de especificar operadores é mínimo. Podemos pegar como exemplo o código onde decrementamos o valor da variável vol. Em linguagens como Java ou C++, seria possível a escrita, por exemplo, vol menos menos, ou até val menos igual a 1. Em Lua, isto não ocorre. Nós temos apenas uma maneira de incrementar ou decrementar, aqui, que é a variável recebe ela menos 1. Vou executar esse código. É o exemplo 3, que é a contagem regressiva. Você bota um número e ele te conta desse número até 0. Bem, aqui, por exemplo, em outras linguagens como C++ ou até Java, poderia ser colocado val menos menos, que daria certo do mesmo jeito, mas aqui ele dá errado. Esse motivo é simples, porque menos menos em Lua é usado para fazer comentários. Nós também, em outras linguagens, nós temos como fazer isso dessa maneira: menos igual 1, que no caso ele vai decrementar 1. Em Lua, isso também não é possível. Então a única maneira de decrementar é a variável recebendo ela menos o valor que você quer decrementar. Isso faz com que a expressividade de Lua seja bastante baixa. Capacidade de leitura. Capacidade de leitura é a capacidade de uma linguagem de ser não só facilmente lida e entendida, mas também como codificada e aprendida. Do mesmo jeito que a capacidade de escrita, o domínio no qual a linguagem está inserida tem que ser levado em conta. Alguns fatores são utilizados como forma de medir a capacidade de leitura. Esses fatores são a simplicidade global, estruturas de controle, tipos de dados e a sintaxe. Simplicidade global. Um fator que afeta fortemente a capacidade de leitura. Nesse aspecto, Lua é uma linguagem bastante simples. Temos um número pequeno de componentes básicos, já que nenhum tipo da variável é expresso em código. E como já foi visto anteriormente, por ser pouco expressiva, não ocorre uma multiplicidade de recursos. O alto nível de abstração da linguagem estudada pode fazer com que ela seja aparentemente difícil de ser lida e entendida, mas vale a pena ressaltar mais uma vez a questão do domínio da linguagem, que por ser uma linguagem de script, ela é usada apenas em pequenos textos de aplicações. Portanto, esse nível de abstração é válido para a proposta da linguagem. Estruturas de controle. A linguagem Lua tem as estruturas de controle mais conhecidas: o if, else, o while e o for, e ainda conta com a estrutura de comando repeat until. Os comandos if, else, while e for são semelhantes às de outras linguagens mais conhecidas como Java e C++, por exemplo. Porém, ela tem um nível de abstração maior, como irei mostrar agora. Aqui nós temos exemplos do while. Como a gente viu, a questão de pontuação e delimitadores, no caso nós não temos parênteses, a questão das chaves para iniciar e terminar o bloco do while é usado o do e o end para delimitar o bloco do while, já que não pode ser delimitado por indentação, como em Python. Aqui nós temos um for. Esse for, aqui é um for de contagem. Ele inicia com essa variável,
tem essa variável, outra variável aqui que também ela é iniciada. Que essa variável está contida no... Esse iPairs é um método que ele usa para trabalhar com os valores de array. No caso é esse array aqui, que é o array que contém as letras do nome paradigma. Esse código aqui é o que ele imprime os valores de um array. Vou executar aqui para te dar uma olhada. Exemplo 2. Paradigma. Ele pegou o valor de array e imprimiu. E aqui nesse primeiro exemplo nós temos um if, que é no formato if, then e o else, que também os blocos são fechados com end. Tipos de dados. Como dito anteriormente, Lua é uma linguagem dinamicamente tipada. Isso significa que as variáveis não possuem tipos, apenas valores possuem tipos. Não existe forma de definir tipo nessa linguagem, todos os valores carregam seu próprio tipo. Todos os valores em Lua são de primeira classe. Isso significa que todos os valores podem ser armazenados em variáveis, passados como parâmetros para outras funções e retornados como resultados. Existem 8 tipos básicos na linguagem Lua: o new, o boolean, o number, o string, o function, user data, o thread e o table. O new é o tipo de valor nulo. Sua principal propriedade é ser diferente de qualquer outro valor e geralmente representa a ausência de um valor útil. O boolean é o tipo dos valores true e false. Vale ressaltar que tanto new quanto false retornam a condição falsa. O number representa o tipo dos números reais, ponto flutuante de precisão dupla. String é o tipo que representa cadeia de caracteres. Na linguagem Lua, cadeias de caracteres podem conter qualquer caractere de 8 bits, incluindo zeros. O valor do tipo table, function, thread e user data são objetos. Variáveis não contêm realmente esses valores, somente referências para eles. Atribuições, passagem de parâmetro e retorno de funções sempre lidam com referências para tais valores. Essas operações não implicam qualquer espécie de cópia. Sintaxe. Lua apresentou a sintaxe simples e bem intuitiva. Nela, os identificadores podem ser qualquer cadeia de letras, dígitos e sublinhados que não comecem com o dígito numérico. Esta definição está de acordo com a definição de nomes da maioria das linguagens de programação. Esses identificadores são usados para nomear variáveis e campos de tabela. Existem poucas palavras-chave na linguagem Lua, mas as existentes são reservadas. Isso significa que não podem ser usadas como nomes. São elas: end, break, do, else, else if, and, false, for, function, if, in, local, new, not, or, repeat, return, then, true, until e while. É uma linguagem que diferencia caracteres maiúsculos de minúsculos. Por exemplo, false, com todas as letras minúsculas, é uma palavra reservada. Mas false, com a primeira letra maiúscula, ou false, com todas as letras maiúsculas, são dois nomes válidos e distintos. Mas por convenção, nomes que começam com sublinhado seguido por letras maiúsculas, como por exemplo underline version, são reservados para variáveis globais internas usadas por Lua. E exemplificar isso mostrando o código. Como podemos ver, se eu quiser criar uma variável chamada false e atribuir um valor nela, isso irá acarretar um erro, já que false é uma palavra reservada. Mas se por acaso colocar false com a primeira letra maiúscula e atribuir um valor a ela, não acontecerá erro algum, porque false com a primeira letra maiúscula não é uma palavra reservada, mas sim um nome. Se eu botar para printar false, ele vai imprimir normalmente. Isso ocorre com todas as palavras reservadas, como end. End não pode ser um nome. Erro. Mas end, com a primeira letra maiúscula, pode ser uma variável.
como por exemplo também AND com todas as letras maiúsculas. Isso é o que nós chamamos de sensitive case, é o case sensitive. Muitas linguagens são desse tipo. Meu nome é Adriano Jorge e vou dar continuidade à análise da linguagem Lua. Confiabilidade. Vou falar um pouco da contextualização, verificação de tipos, capacidade de escrita e leitura. O que é confiabilidade? Confiabilidade é o conjunto de atributos que evidencia a capacidade do software manter seu nível de desempenho sob condição estabelecida durante um período de tempo. Ela é medida por alguns fatores. São eles: verificação de tipos, manipulação de exceções, capacidade de escrita e leitura. Verificação de tipo. Vou dar um exemplo aqui que a linguagem Lua consegue verificar os tipos. Uma variável A vai receber um valor inteiro 5. Uma variável B vai receber uma string qualquer. Aí eu vou fazer o print da soma da variável A e B. E ele deu um erro porque B não é um inteiro. Aqui está escrito que A não é uma string. Por isso deu errado. Manipulação de exceções. Por ser uma linguagem embarcada, todas as ações de Lua começam a partir de um código em C, no programa hospedeiro, chamando uma função da biblioteca de Lua, a função LuaPCal. Sempre que há um erro durante a compilação ou execução de um trecho de código de Lua, o controle retorna para o programa hospedeiro, que pode tomar as medidas apropriadas, que são os tratamentos de exceção. O código Lua pode explicitamente gerar um erro através de chamada da função erro. Caso precise capturar erros, pode usar pcal ou xpcal para chamar alguma função em modo protegido sempre que ocorre um erro. Uma mensagem de erro é propagada com informações a respeito do mesmo. Lua em si somente gera erros onde uma mensagem de erro é uma cadeia, mas os programas em que Lua está embutida podem gerar erros com qualquer valor para a mensagem de erro. Capacidade de escrita e leitura. Esses dois fatores já foram apresentados neste vídeo anteriormente pelo Lucas, onde vimos que o Lua tem uma ótima capacidade de escrita e leitura dentro da proposta como uma linguagem de script. Custo. Vou falar aqui um pouco sobre a contextualização, custo de treinamento, custo de escrita de programas, custo de compilação, custo de implementação, custo de confiabilidade e o custo de manutenção. O que é o custo? O custo é um fator muito importante na escolha de uma linguagem de programação. E o custo total pode ser definido pelo conjunto de outros fatores. São eles: o custo de treinamento. É o tempo de treinamento que os desenvolvedores têm para aprender a linguagem. O Lua apresenta um baixo custo de treinamento, parte por ser uma linguagem simples de script e também por fornecer uma rica documentação. Custo de escrita de programas. É o custo que a implementação adiciona à aplicação. O Lua é uma linguagem bastante simples e ágil, com alto nível de scriptabilidade. E por ser apenas uma linguagem de script, seus trechos de códigos não são longos. Custo de compilação. É o custo que a compilação adiciona à aplicação. Apesar de ser uma linguagem interpretada, já foram provados em testes que o Lua é uma das linguagens interpretadas mais rápidas da sua categoria. Por isso, Lua, ao usar interpretador, não adiciona custo de compilação à aplicação. Existe uma implementação independente que adiciona um compilador ao Lua. Ele se chama Just-in-Time.
custo de implementação. É baseada na existência ou não de compiladores ou interpretadores gratuitos. Lua é uma linguagem totalmente livre com licença MIT. Essa licença permite a reutilização de software licenciado em programas livres ou proprietários. Custo de confiabilidade. Por ter suporte à verificação de tipos e à manipulação de exceções, além de ter um ótimo nível de legibilidade e escritabilidade, o Lua pode ser definido como uma linguagem de alto nível de confiabilidade. Custo de manutenção. É o custo que a manutenção do código adiciona à aplicação. Lua tem um baixo custo de manutenção. Por ser uma linguagem de script, ela é usada em funções específicas do projeto, facilitando assim a descoberta do erro, além de ser uma linguagem bastante ágil. Fatores que influenciam a escolha da linguagem. A linguagem de programação Lua demonstrou um bom rendimento em todos os aspectos mostrados nesse vídeo, como a sua capacidade de escrita, a sua capacidade de leitura, confiabilidade e custo. Além disso, pode-se notar pelos testes feitos, onde a linguagem é usada em grandes empresas, e também pelo fato de ser a única linguagem criada em um país subdesenvolvido a ganhar um mercado internacional. Podemos perceber que o Lua é uma linguagem rápida, versátil e bem estabelecida, o que torna uma linguagem com vários fatores que influenciam na sua escolha para uma linguagem de script. Pessoal, chegamos até o fim desse vídeo e obrigado por acompanhar até aqui.